Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada de hoje é a Maria Liz Felizes, da direção da Plateia, Associação de Profissionais das Artes Cênicas. Olá, Maria Liz, muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo e bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Ora, é um gosto ter-te aqui connosco. Antes de mais, gostava, para nos encontrares um pouco, para quem não conhece a Plateia tão bem, nos falasses um pouco da atividade da Plateia e da sua missão, pode ser? Uhum. A Plateia vai fazer 20 anos no próximo mandato, tem já 18 anos, foi fundada em 2004. Eu não faço parte da fundação, eu em Uhum. 2004 ainda nem no ensino superior andava, portanto é uma associação que tem uma longevidade única também no panorama nacional. Uhum. Ela é uma associação sui generis porque ela combina estruturas coletivas, não é? Sobretudo companhias de teatro e profissionais, não é? Individuais, Atores, sim. Pois, pois. personagens individuais, Uhum. hum, das diversas áreas, né? Atores, cenógrafos, encenadores, Uhum. Uhum. técnicos, tudo um pouco. Portanto, tem esta combinação que faz dela uma associação de setor, não é? Das artes cênicas, hum, que, que tem como grande objetivo fazer uma discussão e criar pensamento e ter influência nas questões da política cultural, não é? E tem trabalhado ao longo destes de vários anos. Uhum. Uhum. Nos últimos anos, com a pandemia, também houve uma renovação na direção e acabámos por alargar muito o número de associados e também fazer um alargamento territorial, porque a associação foi fundada no Porto, Uhum. também a partir desta ideia de que a Norte era mais difícil chegar aos lugares de decisão, mas entretanto temos associados de todo o país atualmente, das ilhas, de norte a sul, e pronto, e temos feito este trabalho. Claro. Já agora, uma curiosidade minha, para uma pessoa, uma instituição ser associada da Plateia, é um processo simples? É bastante simples, nós temos um formulário que está na nossa página de Facebook, nós temos um blog e uma página de Facebook, mas temos tido tendência a atualizar mais frequentemente a nossa página de Facebook Facebook. Uhum. do que propriamente o blog, portanto aconselho as pessoas a visitarem-nos no Facebook, não precisam ter conta para visitar a página. Uhum. Ahm, e para se inscreverem, basta preencher um formulário e nós decidimos também que funcionamos com um orçamento zero, portanto, também é uma grande vantagem Uhum. para quem quer ser da direção, que não tem de lidar com Com- orçamentos e com, Exato, exato. e com contas. Tratamos das nossas despesas, que são muito poucas, de forma mais informal, portanto, Uhum. associar-se à plateia não tem qualquer custo e basta preencher um formulário. Muito E bem. depois nós temos uma comunicação muito regular, através de e-mail, e fazemos reuniões, como temos agora feito, estamos a fazer neste momento 3 sessões de conversa e esclarecimento sobre o estatuto. Tivemos uma na segunda-feira onde tivemos cerca de 100 participantes, foi muito entusiasmante, foi muito rica essa conversa. Também decidimos fazê-la aberta, Uhum. ou seja, fazê-la não só para associados, e pronto, e vamos agora ter outra no dia 16 e outra no dia, não, outra no dia 18 e outra no dia 28, está também tudo no Facebook, não vou estar aqui a fazer Claro, claro. Nós mais divulgação. remetemos as pessoas para a página do Facebook, então. Quais é que tu dirias que são, se é que podemos chamar, as principais conquistas da Plateia nos últimos tempos, enquanto associação? Nós nos últimos tempos temos estado muito focadas na questão do estatuto, não é? Que está agora em vigor. Uhum. Uhum. Foi um trabalho muito duro da nossa parte, nós de facto embrenhámos-nos na discussão, fomos estudar direito laboral, fomos estudar como é que funciona a segurança social. Passámos horas em reuniões internas, passámos horas em reuniões com o Ministério da Cultura e achamos que o estatuto, a própria a criação do estatuto e este pensamento tem a ver com uma pressão que foi feita, não é? Quando nos deparamos com as consequências da pandemia, Uhum. Uhum. que foram gravíssimas
quando nos organizamos também de uma forma sem precedentes, e aqui não falo só da plateia, falo de uma série de organizações espontâneas que surgiram, essa força dessa organização e da pressão que foi criada conquistou este pensamento e a criação do estatuto, que não é perfeito, mas que Pronto, foi uma grande conquista. Eu acho que podia assinalar esse. Pois, este facto, não eu é? realmente ia-te perguntar sobre o Estatuto dos Profissionais da Cultura, perguntar-te se é um bom diploma ou se tem espaço para melhorias, qual é que é a vossa apreciação deste processo? Então, primeiro, em primeiro lugar, nós consideramos que este processo é uma conquista nossa, não é? Uhum, uhum. De todos nós. Ahm, e foi muito importante porque nós pudemos identificar problemas. Ou seja, quando com a pandemia ficaram a nu, não é? As consequências das nossas práticas laborais que são, pronto, são ilegais, não é? Uhum. É o que acontece, não é o que devia acontecer. E as consequências disso ficaram mais claras, e o processo do estatuto foi importante para identificar o que é preciso ser feito, e as falhas, não é? Nomeadamente as pessoas Uhum. não terem acesso à segurança social. Portanto, o estatuto avança em algumas questões. Nós achamos que o regime de proteção social que ele estabelece podia ser muito mais interessante, porque ele acaba por não conseguir combinar aquilo que muitos de nós combinamos, que é um trabalho às vezes independente, outras vezes por conta de outrem, então nós não conseguimos ainda combinar os descontos de uma coisa e de outra, não Uhum. quero ser Uhum. muito técnica Claro, claro, claro. aqui, as pessoas podem ler os nossos comentários também no Facebook, mas ele acaba por não conseguir fazer isso, e para nós é uma grande limitação. E por outro lado, estão ainda por conhecer, porque não Uhum. estão no estatuto, mais medidas de combate à precariedade, nomeadamente a promoção do contrato de trabalho. O estatuto diz algumas coisas que são muito óbvias, que é quando é contrato de trabalho tem de ser contrato de trabalho, não é? Ou seja, a lei já nos protegia, a lei já dizia que nós trabalhávamos a falsos recibos verdes, que Uhum. devíamos trabalhar de outra forma, em alguns casos, não é? Nos casos em que isso acontece. Portanto, é preciso ir um bocadinho além disso, é preciso ações mais positivas, é preciso uma estratégia, e achamos que isso ainda não está revertido no documento. Portanto, entre essa perda de oportunidade da estratégia e também perda de oportunidade na parte da segurança social, de um regime que fosse Certo. mais adequado às especificidades, eu acho que há muito espaço para melhoria. Ok, ok. E nomeadamente o Parlamento próximo pode fazê-lo, porque aquilo ainda só foi pensado pelo governo, não é? Uhum, uhum, uhum. Ok, ok, vamos ficar atentos à evolução do próprio estatuto. Sim. Queria te perguntar como é que a plateia vê, como é que tu vês o atual modelo de apoio às artes. Ele sofreu uma revisão, está a entrar em vigor agora com os próximos apoios sustentados. Como é que vocês veem esse o modelo de apoio às artes que funciona hoje em dia em Portugal, com a DG Artes? Sim, nós achamos positiva a alteração que veio trazer mais segurança às companhias que já constituem aquilo que é um serviço público de cultura, apesar de ser quase um fogacho, não é? Aqui e ali, Uhum, mas essas companhias mais estruturadas, ao terem esta possibilidade da renovação do apoio, nós achamos que isso é muito positivo. uhum. Hum, de resto, o estatuto não traz assim mais alterações, o estatuto, o novo Novo modelo. modelo. Uhum. O novo modelo de apoio às artes traz algumas outras pequenas alterações que nós achamos positivas, mas a mais relevante é exatamente essa. Agora, por muito interessante que seja um modelo de apoio às artes, quando nós temos uma verba eh, tão insignificante, se nós acharmos de facto que é importante, que a cultura é importante, que a cultura é Uhum. estratégica, nós temos de admitir que a verba é insignificante. Então, não podemos separar o modelo daquilo que o sustenta e daquilo que o pode fazer realizar-se, não é? Portanto, e o diagnóstico continua a não ser muito favorável, não é? Nós Uhum. sabemos que hum,
a democratização cultural é uma coisa que ainda não aconteceu realmente. Sabemos que continuamos a trabalhar para públicos muito reduzidos ainda, muitas vezes, e acho que é importante não esquecer o diagnóstico e ir fazendo esse diagnóstico e ir traçando objetivos para que o modelo seja bom, mas que seja efetivo e que tenha resultados, não é? Claro. E tu falaste da questão do dinheiro, que é uma questão fundamental. Eu pergunto-me mesmo porque é que será que o orçamento para a cultura é sempre insuficiente? É falta de vontade política, é falta de força do Ministério da Cultura, é o Ministério das Finanças que não quer. Conseguem perceber porque é que estamos sempre abaixo de 1%, sempre 0,2% do orçamento de Estado? Eu acho que é falta de vontade política no sentido em que não há vontade, não há concretização, portanto, também não adianta a vontade. Como é que avaliamos a vontade política? É pelo resultado concreto, portanto, podemos dizer que não há essa vontade, ou pelo menos ela não tem concretização, e tem havido nos últimos anos, mesmo com um crescimento da economia, agora com a pandemia é uma questão diferente, mas mesmo com uma melhoria das condições, por exemplo, relativamente a 2012, 2013, nós melhoramos em algumas coisas, mas continuamos absolutamente obcecados com o déficit e com esta questão de reduzir as contas públicas. Eu lembro-me que acho que em 2019 ou 2018 estávamos nós numa situação já muito mais favorável, o orçamento da cultura continuava 0,20 e pouco, e acho que era o Mário Centeno na altura estava a apresentar déficits positivos, não é? Déficits positivos não, mas com resultados positivos, não é? Então acho que enquanto isso acontecer, enquanto a prioridade for essa, não vai ser outra, não vai ser o desenvolvimento. Mas acho que é importante também, porque tudo tem a ver com relação de forças na sociedade, não é? Então é importante também que haja uma relação de forças, não é? Da nossa parte, do tecido artístico, mas também das pessoas no geral, porque o orçamento para a cultura não é para nos sustentar, o orçamento para a cultura é para oferecer um serviço, para dinamizar uma série de estruturas para as pessoas todas, não é? Que vivem no país. Portanto, quando houver mais força no campo de quem defende mais orçamento para a cultura, haverá mais condições para esse orçamento aumentar. Portanto, são vários fatores. Exato, exatamente. Nós estamos a pouco 2 semanas das eleições legislativas, está-se a fechar um ciclo e a abrir-se-á um novo, seja com o mesmo partido no governo, seja com outro. A Ministra da Cultura também não sabemos se vai manter, se não, mas imaginando que isto é um fim de ciclo, como é que avalias globalmente o mandato da atual Ministra da Cultura, Graça Fonseca? O mandato porque ela já entrou a meio do anterior governo e ficou nestes dois, não é? Portanto, acho que são cerca de 4 anos. Pois, mas eu acho que um bocadinho, eu acho que o mandato do Ministro da Cultura acaba por ser um bocado independente da sua personalidade, portanto acho que não me cabe aqui estar a discutir a personalidade da Graça Fonseca, mas sim sobretudo o que foi feito. Eu acho que assim nos anos mais recentes acabou por ser um mandato bastante frenético, não é? Com o estatuto, com a revisão do modelo de apoio às artes, com a criação da rede de teatros e cineteatros, e com uma pandemia, uma série de medidas, algumas mais efetivas, outras menos, de apoio. Portanto, eu acho que os últimos anos foram bastante frenéticos e obviamente que em todas estas frentes poderia
poderia ter corrido, as coisas poderiam ter corrido melhores, também poderiam ter corrido piores, Uhum. mas acho que foi relevante o que foi feito. Agora, é um mandato que, por se manter esta questão de orçamentos tão baixos, Uhum. é muito difícil ver-se resultados efetivos, não só nos documentos, mas resultados efetivos no tecido artístico, no panorama cultural nacional, não é? Porque os diplomas têm de se reverter na realidade, não é? Uhum. Então, hum, o que nós vemos é que o incremento ou a melhoria destas coisas, por exemplo, da oferta pública de cultura, quer seja Uhum. através das instituições independentes ou não, Uhum. hum, são precisas mudanças de fundo muito mais significativas e, nomeadamente, mais verbas para as pôr em prática, porque há muitos projetos que acabam por não se efetivarem, por exemplo, o Plano Nacional das Artes e uma série deles, uh, por causa destas questões. Um, Ok. Portanto, acho que mais do que vê, ou seja, nós vemos que há este frenesim de Uhum. documentos e de diplomas novos e de revisões e de alguns novos apoios por causa da pandemia, Uhum. Uhum. hum, mas no concreto eu acho que ainda estão por fazer as alterações de fundo importantes, não Pois. é? Vamos ver agora, passada a pandemia, se quando as coisas voltarem ao. Não se pode dizer normal, ou voltarem. Ou quando deixarmos de ter pandemia, se as coisas de facto continuam a mudar, não é? Sim. Pois, pois. Eu gostaria de terminar pedindo um desejo para as artes, para os tempos mais próximos. Ou para a cultura, se assim preferires. Um desejo é bastante genérico. Sim. Hum, eu acho que o desejo é de que mude o paradigma do trabalho nesta área, que possamos ver concretizados. Nós já temos os mesmos direitos que os outros trabalhadores, mas que os possamos ver concretizados. Uhum. Maria Elis, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada.